Olá a todas e todos, meu nome é Marcos Gonçalves e eu sou professor de História no Departamento de História da Universidade Federal do Paraná e também é membro do GELV, Grupo de Estudos de Leituras sobre a Violência. E eu retomo aqui hoje as minhas impressões sobre a ascensão do fascismo na Itália, sempre tendo como base, como alicerce, o livro do historiador britânico Donald Sassoon. Mas antes de iniciar e também concluir a minha fala sobre a ascensão do fascismo na Itália, eu gostaria de retomar algumas questões que eu deixei em aberto justamente ao final da minha fala na parte 1. Então vejam só. O ressurgimento do fascismo como uma força política de significado potencialmente nocivo para as sociedades, ele, claro, deve-se às circunstâncias históricas que, desde o final do século XX, confirmam algumas lições do período de entreguerras. Né? Então, nós temos aí um fenômeno da repetição, como se fosse uma repetição. Ou seja, os neofascismos, como vêm sendo chamados esses movimentos ou esses partidos de fachada, surgem de condições de crise, incerteza e desordem, que é o território, o terreno, é onde o fascismo mais rapidamente consegue se disseminar e se adaptar. O fascismo brasileiro, ressuscitado sob novas bases em 2018, porque incluiu ali o substrato neoliberal em sua ideologia, abriga o que há de pior nos regimes fascistas históricos. Manifestações de misoginia, ódio racial e ódio aos grupos socialmente vulneráveis, intolerância à alteridade, destruição das reservas de solidariedade entre os grupos sociais e constituição de uma rede ampla de mentiras e de políticas artificiais, isto é, políticas inexistentes, e que deliberadamente capilarizam narrativas desprovidas de qualquer coerência ou de lógica histórica. E isso no Brasil foi um fenômeno especialmente verificado ou evidenciado por um conluio promíscuo que se estabeleceu desde 2016 ou até mesmo antes, entre a imprensa capitalista hegemônica, as muitas instâncias dos poderes judiciários que contribuíram para essa situação, as grandes corporações do capitalismo financeiro local e global e, claro, a participação efetiva de um Congresso contaminado e cujo apetite político pelas benesses e pelos privilégios não cessa de empanturrar os estômagos aflitos de seus representantes. Então, a situação em que o Brasil foi jogado, além de ter muito a ver com todo esse arco de problemas que aqui somente eu citei, estão parcialmente apontados, também vem a ser responsabilidade de um sistema eleitoral conservador que continua excludente, apesar de dar a impressão de que é amplo, e que ainda premia o poder econômico e as elites tradicionais e familiares, fazendo a população, nós, acreditar que vivemos em uma democracia de valores universais e igualitários. Dito isso, como preâmbulo, eu gostaria de retomar as chaves de compreensão sobre a parte 1 da minha fala, sobre o fascismo, destacando mais alguns pontos nos quais o historiador Donald Sassoon alicerça seus argumentos sobre a ascensão do fascismo na Itália. Eu lembro que eu fechei parcialmente a minha exposição assinalando a questão da difícil governabilidade da Itália com o assédio frequente que Mussolini e seus cúmplices operaram junto à política institucional italiana. O avanço do fascismo justamente foi projetado nesse quadro crônico de crise social e política em desdobramento, caso também que se repetiu aqui no Brasil. Porém, os componentes que formataram esse tipo de avanço foram, sobretudo, o emprego da violência e
também em razão de que o fascismo ele foi gradativamente angariando adeptos nas zonas rurais e nas classes médias urbanas. O fascismo italiano ele acabou por eleger o anti-esquerdismo e o antissocialismo como fontes de todas as mazelas da Itália. Aí o Donald Sassoon vai sublinhar que o fascismo acabou destruindo, em pouco menos de 2 anos, a estrutura institucional do socialismo italiano. Então, a uma velocidade que ninguém poderia ter previsto, descortinou-se aos proprietários de terras a perspectiva de ver o odiado sindicalismo rural liquidado por um movimento, o movimento de Mussolini, que parecia mais capaz de representar as aspirações desses proprietários de terras de longo prazo. Defesa da propriedade privada, uma política externa nacionalista e a realização de obras públicas dirigidas para fomentar a economia rural. Sassoon também irá reconhecer que uma das grandes forças internas do fascismo foi seu expressivo contingente de jovens sistematicamente cooptado por Mussolini e seus acólitos. Essa força da juventude acabou se materializando na base social do eleitorado fascista, constituído por esmagadora maioria do sexo masculino. A juventude fascista enxergava a si como uma vanguarda imbuída de uma missão épica, germinada na experiência dos conflitos, na experiência das batalhas e da ruína da Primeira Guerra. Vejo que todos nesses elementos está meio que dado o fenômeno da violência. E tal demografia juvenil, aliás, é fundamental para percebermos que a ideologia do fascismo, longe de ser difusa ou marcada pela assimetria, era sedutora o suficiente por estabelecer fronteiras claras no discurso que reforçava algumas dualidades, novo versus velho, moderno versus arcaico. Então, o fascismo, de forma mentirosa, fraudulenta, anunciava a construção do homem novo, apropriava-se das filosofias vitalistas e voluntaristas da época, opondo-se à direita mais tradicional, mais fiel a alguns valores conservantistas e talvez ligadas às classes aristocráticas do século XIX. Sassoon pretendeu capturar o inusitado do acontecimento fascista a partir da cumplicidade construída pelo conjunto das elites italianas, que por sua posição de visceral antissocialismo preferiu fortalecer o que julgava ser um mal menor. Vejam os elementos gritantes de comparação entre o fascismo histórico e os neofascismos. E essas elites, temendo por suas posições consolidadas em face de possíveis avanços de socialistas e comunistas, não aceitaria que a Itália fosse espelho dos recentes acontecimentos na Rússia, ou seja, a Revolução Bolchevique. Segundo o autor, segundo Donald Sassoon, essas elites pretendiam transformar Mussolini em uma criatura, e as questões que as preocupavam eram a governabilidade e a ordem pública. E Mussolini, que pouco tempo antes era apenas uma figura secundária e inexperiente na cena política, num momento estratégico muito rápido apareceu como o instrumento a garantir a tranquilidade dos industriais, não atrapalhar os proprietários rurais e, por meio de ameaças e violências, apacentar os sindicatos. Então, o estudo de Sassoon também nos esclarece que a ascensão de Mussolini ao posto de primeiro-ministro, se não foi recebida com um grande entusiasmo por algumas correntes políticas que naquele momento comungavam de projetos aparentados com o fascismo, pelo menos recebeu desses mesmos setores uma adesão implícita, tornando-os ainda mais cúmplices, seja por uma omissão deliberada, seja por um engajamento escancarado. De modo que, quando Mussolini assumiu, ouviu-se um coro de aprovação, oscilando entre o franco entusiasmo, como as correntes nacionalistas de extrema-direita, em geral, e uma aceitação resignada do fato como um mal necessário, né? Uma narrativa produzida pelos liberais. Isto é, antes Mussolini do que a esquerda. Sobre
as alianças do fascismo com a Igreja. Embora a conciliação com a Igreja tenha representado uma árdua tarefa para os fascistas, ela acabou se realizando plenamente em fevereiro de 1929. Foi nesse ano que o Estado italiano selou a paz com o Vaticano, assinando a concordata e pondo fim à questão romana que vinha se arrastando desde a unificação nas décadas de 1860 a 1870. Então, o acordo ele acabava reconhecendo a soberania do Vaticano, estabelecia indenizações a serem pagas à Igreja pelas perdas sofridas em 1870, reconhecia o catolicismo como religião de Estado, determinava o ensino da doutrina católica em todas as escolas oficiais. Não surpreende que o Papa, à época, o Papa Pio XI, considerasse Mussolini o homem que a providência nos enviou, segundo as palavras do Papa. Bem, a contínua rediscussão do fenômeno fascista, ainda mais nas conjunturas mais imediatas, contemporâneas, seja como um evento historicamente localizado, como uma grande unidade de análise capaz de retomar pressupostos históricos, revitalizando sob novas roupagens, acaba encontrando no estudo de Donald Sassoon um respaldo bibliográfico e metodológico de inegável contribuição. Então, a partir de suas análises, os estudiosos motivados pelo tema podem localizar hipóteses de trabalho e insights reflexivos para construir, reconstruir, recuperar discursos derivativos ou elementos comparativos do fascismo. Então, essa foi a segunda e última parte do tema destacado pelo livro do Donald Sassoon, a ascensão do fascismo de Mussolini na Itália, e eu espero que esses elementos que eu destaquei nas duas partes tenham sido úteis para as pessoas que assistiram, né? Eu volto também a solicitar, a pedir a vocês que um convite, né, que sigam os nossos canais, a nossa newsletter, nossa página no Instagram e nosso canal do YouTube. Lembrando que no dia 2 de abril, às 19 horas, por esse canal aqui no YouTube, nós vamos fazer o lançamento oficial dessa plataforma com uma palestra, uma fala da professora doutora Nayara Krashensky. Então, muito obrigado e espero encontrar muitos de vocês aqui na terça-feira.